Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo, em que eu decoro o meu planner e falo com você sobre algum tema sugerido por algum inscrito do canal. Lembrando, nós temos vídeos às quintas às 18 horas e domingo às 15 horas. O tema de hoje é responsabilidade versus sobrecarga de trabalho e ele foi sugerido pela Marjorie. Então, se você é novo aqui, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, porque de vez em quando tem unboxing não programado e assim você não perde as novidades. Novo ou antigo, já deixa o like para não esquecer, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelos tradicionais avisos. Não tão tradicional assim, né, dessa vez. Eu troquei de celular recentemente. Então, esse celular novo, ele tem uma câmera diferente e configurações de som diferentes também. Então, pode ser que dessa vez você escute a minha vizinhança saudável. Parece que ele capta o som melhor. E também tem configurações de câmera diferentes, então se aparecer alguma bizarrice aí ao longo do vídeo, vai relevando, porque tô aprendendo ainda a mexer com ele, né? Então, como de costume, eu vou falar sobre um tema sugerido por uma inscrita do canal, que foi a Marjorie. Ela sugeriu que eu fale sobre responsabilidade versus sobrecarga de trabalho. Então, pensando nisso, primeiro eu fui lá no dicionário pegar os significados, né, de responsabilidade e sobrecarga. Porque trabalho a gente já sabe o que é. E aí, o que a gente encontra lá? Responsabilidade é obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Ou caráter ou estado do que é responsável. Essa é uma daquelas palavras que tem dois significados, né? Então, um é o que eu falei primeiro, obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros, e o outro é caráter ou estado do que é responsável. Então, esse é o significado de responsabilidade. Sobrecarga é tudo o que excede a carga normal. São significados até bem óbvios, assim, né? Eu também descobri uma curiosidade que... Acho que eu peguei a watch errada, calma aí. Eu descobri uma curiosidade que sobrecarga também tem o significado de um tecido que é colocado entre o lombo do animal e a sela. Interessante, né? Bom, enfim, voltando para o tema. Responsabilidade versus sobrecarga de trabalho. Então, o que eu vejo, né? Responsabilidade é uma característica do ser humano. Para mim, né? Lembrando que aqui eu falo muito do que eu penso e emito as minhas opiniões. Então, só para deixar claro. Então, para mim, responsabilidade é uma característica do ser humano. Você pode ter ou não, e você pode desenvolver, uma característica que pode ser trabalhada. Até por um dos significados ali, né? Que é caráter ou estado do que é responsável. Então, eu entendo que a gente pode ter ou não responsabilidade, né? Como característica. E se não tem, dá para desenvolver. Tipo, adolescente, né? Que geralmente a gente fala que adolescente é cabeça fresca. Enfim, em geral, a gente associa a responsabilidade com maturidade. E tem muita gente madura por aí, não velha, tá? Maturidade não tem a ver com idade. Mas tem bastante gente que já tem um certo grau de maturidade que não tem uma responsabilidade assim, a característica da responsabilidade muito bem desenvolvida, né? E eu vejo essa característica, responsabilidade, ser responsável, com muito bons olhos, tá? Assim, na minha opinião, é uma virtude. Ser responsável é uma virtude. E como a
a Marjorie sugeriu que eu fale sobre isso com relação ao trabalho, né? Porque ela sugeriu especificamente sobrecarga de trabalho. Então, eu vou levar aí a característica da responsabilidade para o nosso meio de trabalho. Então, como eu vejo? Eu vejo que é uma característica desejável no funcionário, né? A gente espera que o funcionário tenha um certo grau de responsabilidade, os nossos colaboradores, ou mesmo prestadores de serviço independentes, que não sejam funcionários, a gente espera que tenha ali um comprometimento, né? Uma responsabilidade mesmo com aquilo que está fazendo, seja prestar um serviço, seja o seu trabalho por carteira assinada, o que for. A gente espera que quando se envolve trabalho, o indivíduo demonstre responsabilidade. Mas, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. Por outro lado, o que eu já observei, que já aconteceu comigo também, e que eu posso dizer que eu vejo ainda, é que a pessoa que tem responsabilidade, ela acaba sendo, entre aspas, penalizada por isso. Nossa, mas como assim? Você acabou de falar que responsabilidade, na sua concepção, é uma característica desejável, é uma coisa boa, e agora você está falando que a pessoa que tem responsabilidade, ela pode ser penalizada? Veja, o outro termo que a Marjorie pediu para eu contrapor a responsabilidade é sobrecarga de trabalho. Então, eu já vi isso acontecendo, e como eu disse, isso já aconteceu comigo, de a pessoa que é responsável, aquela que dá conta, né, do tranco, ela pode sim ser, entre aspas, penalizada, porque quando a gente tem várias pessoas desenvolvendo trabalhos semelhantes, ou que um trabalho interdepende do outro, uma ação depende da outra, quando um processo de trabalho depende do outro, muitas vezes aquela pessoa que desenvolve bem o processo de trabalho dela, ela acaba recebendo mais trabalho, porque se percebe que ela, entre aspas, dá conta do serviço. Entre aspas não, né? Ela dá, ela desenvolve bem o trabalho dela. Então, quando você tem duas pessoas desenvolvendo trabalhos semelhantes e você precisa de um determinado resultado, você espera um determinado resultado. Uma dessas pessoas entrega esse resultado muito bem, com maestria, ela se responsabiliza pelas suas ações e pelo seu processo de trabalho, ela demonstra comprometimento. Eu acredito que a responsabilidade, esse ato de você responder por alguma coisa, ele envolve comprometimento, envolve determinação, envolve compromisso, envolve dedicação. Quando você responde por alguma coisa, você tem que saber que aquilo é seu, que você está respondendo por aquilo. Então, eu entendo que uma pessoa que tem essas características, isso na minha concepção, ela acaba desenvolvendo melhor o seu trabalho, o seu processo de trabalho. Ela acaba se destacando, né, dentro da empresa, enfim, da loja ou enquanto prestador de serviço, ele acaba se destacando. E os superiores, obviamente, na hierarquia, vão perceber que essa pessoa entrega muito bem, está sempre entregando bons resultados. E aí, acabam dando mais responsabilidades a ela. Então, você vai percebendo que, de certa forma, aí que a gente cai naquilo que eu falei agora há pouco. A pessoa muito responsável, ela acaba sendo, entre aspas, penalizada por desenvolver muito bem o seu trabalho, porque ela vai recebendo mais carga. Ela vai recebendo
novas responsabilidades. Aquela ali, ela já deu conta, então, e o outro ali do lado não tá dando conta daquilo, então acho que eu vou passar para aquela pessoa, porque ela resolve, ela desenrola, né? O trabalho que eu dou para ela sai bem feito. Então eu vou dar mais um pouquinho de trabalho para ela, porque ela vai resolver, ela vai dar conta. E isso não conscientemente, não é uma punição, entre aspas, consciente. Mas se você tem duas pessoas desenvolvendo um trabalho, uma delas vai muito bem e a outra não, logicamente você vai querer passar as funções para aquela que desenvolve muito bem. Porque você sabe que o que você der na mão dela, ela vai resolver. E é aí que entra a sobrecarga. Porque você acaba recebendo uma quantidade maior de atividades e de responsabilidades para você desenvolver, para você tocar adiante, do que o coleguinha que tá ali do seu lado e não está fazendo. Eu vejo que, assim, eu vejo no sentido de, a meu ver, quando a gente tem uma sobrecarga de trabalho, ou é porque o processo de trabalho está mal desenhado, ou é porque alguém deixou de fazer o dele. A gente não tem uma sobrecarga de trabalho do nada. Não é porque o trabalho aumentou do nada. Porque quando o trabalho aumenta, um bom gestor, um bom líder, ele vai perceber esse aumento do trabalho e aí ele vai redistribuir, né? Ele vai observar que teve um aumento do trabalho, aí ele senta, redesenha o processo de trabalho do setor ou da instituição como um todo, para que todo mundo consiga aí desempenhar o seu papel de uma forma sem gerar talvez um burnout. Porque um dos maiores problemas de um processo de trabalho mal desenhado, em que sobrecarrega uma pessoa e deixa a outra, entre aspas, mais de boa, um dos maiores problemas disso acontecer é o conhecido burnout, né? Que é quando você acaba queimando as suas energias por conta dessa sobrecarga de responsabilidades e de expectativas que é jogada sobre você. Então, tem total diferença, tá? Entre responsabilidade e sobrecarga de trabalho. Só agora que eu pensei em olhar se o enquadramento tá certo. Bonito, né? Gravando tudo torto, fora do foco. Enfim, desculpa aí, gente. Mas é mais isso, assim, que eu pensei em trazer como reflexão nessa questão de diferenciar responsabilidade de sobrecarga de trabalho. Porque talvez eu esteja sendo muito simplista, mas é porque dentro da minha cabeça é uma coisa simples. Talvez pela minha forma de agir, talvez pela minha forma de conduzir as minhas relações e a forma como eu fui criada, responsabilidade para mim é uma coisa óbvia. É mais ou menos assim, tem que ter. Responsabilidade é isso. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Até porque ser responsável, como a própria definição já diz, é responder pelas ações próprias ou dos outros. Quando que você se torna responsável por outra pessoa? Quando você é líder, quando você está numa posição hierárquica superior em relação àquela pessoa, você é responsável pelas ações dela também. Porque vocês são um time e se espera que o gestor lidere o seu próprio time. Então, se espera que você responda junto com o seu liderado pelo que deu muito certo e também pelo que deu errado. Mas isso não significa que o gestor ele precisa fazer um processo de microgerenciamento, de ficar ali todo o tempo em cima
do liderado vendo se tá dando certo. Não, porque você fez o quê? Você passou responsabilidade para ele. Então, ele tem que ser responsável pelo processo que ele recebeu para desenvolver, e você, como líder, tem que apoiá-lo nessa responsabilidade que ele recebeu e sabendo que você vai responder junto com ele pelos resultados disso. E na vida, mesmo que você não seja liderado, que você não seja líder nesse momento, que você ainda não esteja envolvido numa empresa que tem processo de trabalho, que você ainda não esteja no mercado de trabalho, na vida a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente tem que responder pelas nossas próprias ações. Às vezes eu já usei aqui no canal o termo vida de adulto, porque é isso que eu vejo. Quando a gente cresce, quando a gente sai da casa dos pais, ou mesmo não, quando você ainda tá morando ali junto, mas chega um momento que você tem que assumir as consequências das suas escolhas. Elas foram suas, foi você que escolheu. Então, você eventualmente vai ser responsabilizado por aquilo e vai ter que lidar com as consequências daquilo que você escolheu. Isso é responsabilidade também, responder pelas suas escolhas. Então, quando você tem essa característica da responsabilidade, seja ela no meio corporativo ou seja ela na vida, você, a meu ver, tá? Eu vou repetir aqui, isso é a minha opinião, você vai mais longe. Porque você não fica ali se lamentando por alguma coisa que deu errado, você entende que você fez uma escolha que pode ter sido equivocada e aí agora você precisa lidar com isso e tocar pra frente. Vida que segue, né? E aí, quando você traz isso para um ambiente corporativo ali, onde tem relações de trabalho, você começa a perceber que a pessoa que tem responsabilidade, ela vai mais longe, ela é notada, ela é percebida. Um bom gestor, um bom gerente, um bom líder, ele vai entender que isso é um potencial, isso é uma característica positiva e que merece destaque. Ele vai começar a passar mais tarefas, porém, aos poucos, né, para pessoa ir se desenvolvendo, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela pode ser até valorizada no sentido de um aumento ou ser promovida. Isso se for um bom gestor. Se não for, o processo de trabalho vai ficar, e eu pode correndo o risco aqui de estar sendo muito crítica, tá? Correndo o risco de estar sendo um pouco, até talvez, intransigente com isso, mas eu tenho essa concepção. O bom gestor, quando existe um aumento de trabalho, ele percebe e ele redivide. Ou ele identifica a necessidade de uma nova contratação de mais pessoal para poder dar conta desse trabalho, tá? Porque não é justo e não é certo o trabalho simplesmente aumentar, e você só ficar sobrecarregando as pessoas que estão ali com você todos os dias. Elas vão colapsar, o seu setor vai colapsar e você vai ter que trabalhar sozinho. Então, acho que eu terminei aqui a decoração. Gostei bastante. E, em resumo, é isso. Eu entendo que muitas vezes a sobrecarga de trabalho, na maioria das vezes, ela não depende só da gente, porque você pode ter responsabilidade e dentro da sua responsabilidade consigo mesmo, você perceber que você está assumindo uma carga de trabalho que não é sua e devolver para quem é de direito. E muitas vezes ela não depende da gente, porque a gente não pode simplesmente, a gente tá ali no ambiente corporativo, não pode simplesmente virar pro gestor e falar, não vou fazer porque isso não é meu. Você pode, aos poucos, ir mostrando que é necessário uma redivisão, se o seu gestor for aberto. Então, é um tema no ambiente corporativo, ele é relativamente complicado, porque a gente tem aí relações de trabalho, de hierarquia que precisam também ser respeitadas.
Mas é isso. Responsabilidade é assumir as consequências das suas escolhas, e isso serve no ambiente corporativo ou não. Sobrecarga de trabalho não é muito mais no ambiente corporativo. Muitas vezes ela não depende só da gente, ela pode depender também de uma divisão de um processo de trabalho inadequado, que precisa ser revisto, e não é justo, e pode gerar burnout. Então, se você tá assim, se você tá se sentindo com sobrecarga de trabalho, o ideal é conversar com o gestor a respeito, para que o processo possa ser revisto. E, em último caso, começar a procurar outras formas, outros empregos, para que você se sinta melhor e mais confortável. Não sei se era bem isso que a Marjorie esperava quando eu comecei a falar, quando ela sugeriu, né? Deixa eu mostrar aqui a decoração como ficou. Não sei se era exatamente esse o esperado pela Marjorie, mas eu acredito que seja isso, tá? Na minha opinião particular, responsabilidade é uma característica louvável, é uma virtude, e a gente precisa sempre estar atento, porque nós temos também a responsabilidade pelas nossas escolhas, inclusive de assumir mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, sem prestar atenção nisso, quando isso depende só da gente, tá bom? E aí, pessoa, o que você achou do tema de hoje? E da decoração do planner, você gostou? Os adesivos, como quase sempre eu uso, são da Girassólia. O link deles vai estar aqui embaixo. Marjorie, eu espero que eu tenha atingido a sua expectativa. Se não foi nesse sentido que você esperava que eu falasse, por favor, diga aqui nos comentários, que eu gravo outro vídeo sem problema nenhum, falando novamente com o aspecto que você esperava ouvir, tá bom? Se você, que não é a Marjorie, quiser sugerir qualquer tema, deixa aqui nos comentários também, eu anoto tudo e vou fazendo a programação do canal, tá bom? Então, eu acredito que seja isso. Deixa aqui pra mim um feedback, por favor, seu feedback é muito importante. E um beijo, até o próximo vídeo.